A Grande Esperança, com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema de hoje é a Igreja de Deus. Olha, neste mundo existem pelo menos 9 grandes religiões. A religião cristã, a religião budista, shintoísta, brahmanista, islamista, enfim. Só dentro da religião cristã existem pelo menos 4.000 divisões. Cada dia aparecem novas divisões. Agora, o ser humano sincero de nossos dias fica olhando para todo lado. E qual é a Igreja de Deus? Porque todas dizem, somos Igreja de Deus. Agora, a palavra de Deus revela alguma coisa? Claro que sim. Não dá o nome da igreja, mas dá as características. Vejamos o que diz Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Interessante. Aqui o texto bíblico diz que a Igreja de Deus, que está simbolizada pela mulher, e os descendentes dessa mulher, ou seja, a Igreja de Deus para o tempo do fim, tem duas características. Primeiro, creem em Jesus e segundo, guardam os mandamentos de Deus. Essas são duas das características da verdadeira Igreja de Deus para este tempo. Agora vou te falar da importância das características. Veja, eu era pastor na Amazônia e tinha um grande batismo. Eu ainda não era pastor ordenado, não podia batizar. Então pedi para a associação me mandar um pastor. E a associação me disse, olha, não tem pastor, tem só um pastor aposentado que vamos mandar para você. Seu nome é Aguilar. Ah, muito bem. Então eu peguei um rapaz índio, eu trabalhava na Amazônia, e falei, você vai viajar 2 horas de barco, depois 2 horas de caminhão, de ônibus, e vai encontrar nessa cidade chamada La Merced o pastor que vai chegar de Lima, aí a La Merced. Então o rapaz me perguntou, pastor, mas eu não conheço o pastor Aguilar, como que eu vou trazer o pastor se eu não conheço? Falei, muito fácil, ele vai chegar no ônibus. Ele disse, mas pastor, no ônibus vão chegar 40 passageiros, como que eu vou saber qual é o pastor? Falei, muito fácil, eu vou te dar as características. Primeiro, o pastor Aguilar é homem. Portanto, você quando descem os passageiros, não fique olhando mulher, porque o pastor Aguilar é homem. Primeira característica. Segunda, ele já é idoso. Então, quando vê jovem, não preste atenção, busque um idoso. Terceiro, ele é alto. Ele é magro e tem cabelo branco. E sempre veste terno. Pronto, aí estão as características. Aí ele foi e voltou com o pastor. Agora ele me contou, quando chegou lá, ficou esperando o ônibus de Lima. Quando chegou o ônibus, o primeiro que desceu foi o ajudante, o trocador, um garotão. Aí ele descartou. Segundo que desceu, uma mulher. Esse também não pode ser porque o pastor é homem. O terceiro, um gordão. Não, esse não pode ser porque o pastor é magro. E então, com as características, ali viu de repente um homem magro, alto, cabelo branco, idoso, com terno. Aí ele foi. Olá, pastor Aguilar. O pastor olhou para o rapaz e disse, como você me conhece? Eu tenho suas características. Querido, hoje também você me diz, qual é a verdadeira igreja? Características. Quais características? Primeiro, crê em Jesus, canta Jesus, adora Jesus, louva Jesus, prega Jesus. E segundo, guarda os mandamentos de Deus. Agora, se uma igreja diz assim, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu creio na graça de Jesus, mas os mandamentos já não servem, já não tem a característica, já não tem. E se uma igreja diz assim, os mandamentos salvam, os mandamentos valem, os mandamentos são importantes, Jesus não tem importância, também não tem a característica de Deus. Tem que ter as duas características, senão não é a igreja de Deus. Tem mais. Quem é a cabeça desta igreja? Quem dirige esta igreja? Não é pastor, não é homem, não é uma comissão. Quem é que dirige esta igreja? Vamos a ler o que diz Colossenses, capítulo 1, verso 18. Ele, falando de Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Ele, Jesus,
é a cabeça da igreja. Querido, a verdadeira igreja de Deus nesta terra crê em Jesus, prega Jesus, ama Jesus, vive Jesus e obedece Jesus. Jesus é o centro, é a coluna, é a pedra principal desta igreja. Tudo que acontece na igreja acontece em torno de Jesus. Os seres humanos pecadores somos atraídos a Jesus. É Jesus que governa a nossa vida. É Jesus que nos leva de aqui para lá. Nós obedecemos às ordens de nosso comandante Cristo Jesus. Sem Cristo não há igreja. Sem Jesus não há igreja. Não é o que os pastores dizem. Não é o que a comissão diz. Não é o que a tradição diz. Não é... Sabe por quê? Eu sou parte desta igreja por um simples motivo. Eu sempre disse assim, se um dia os pastores desta igreja se reunissem e dissessem assim, bom, nós os pastores temos decidido que esta parte da Bíblia já passou, agora vai ser assim, porque nós os pastores estamos dizendo, nesse momento eu saía desta igreja, porque eu não preciso obedecer seres humanos. Cristo e unicamente Cristo, Ele é o comandante desta igreja. E Cristo, como dirige a sua igreja? Através da sua palavra. Agora, tem uma coisa interessante. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 34, versos 11 e 12. Diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Librá-las-ei de todos os lugares, para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Oh, querido, isto é emocionante. A mim toca meu coração. Deus é o bom pastor. E o bom pastor está indo. Por quê? Embora Deus tenha uma única igreja que tem as características bíblicas da verdadeira igreja de Deus, embora isso é verdade, Deus tem ovelhas espalhadas por todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as filosofias de vida, em todas as maneiras de pensar. Deus tem filhos maravilhosos espalhados. E que diz Deus agora? Eu sou o pastor e eu vou ir e vou trazer minha ovelha de lá para o rebanho. Vou trazer a ovelha para o redil. Vou trazer a outra de lá para o redil. Vou procurar a outra de lá para o redil. Por quê? Porque hoje, disse ele, as minhas ovelhas estão espalhadas por toda a face da terra. E vou reuni-las para o grande dia da volta de Cristo. Que coisa maravilhosa. Mas o que fazem as ovelhas quando ouvem a voz do seu pastor? Vejamos o que diz São João, capítulo 10, versos 14 e 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Que maravilhoso este texto. Minhas ovelhas me conhecem, eu conheço minhas ovelhas. E quando eu chamo, as minhas ovelhas vêm. A minha pergunta para você, é você a ovelha do Senhor? Você acredita que Jesus morreu por você? E se você entregou seu coração a Jesus, está disposto a ouvir a voz de Deus? Está disposto a ser trazido para o reino de Deus? Oh, querido, às vezes eu me preocupo, sabes? Porque quando eu leio o capítulo 7 de São Mateus, por exemplo, eu encontro aqui em São Mateus 7 uma coisa muito, muito interessante. Quando Cristo voltar, muitos dirão, Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não fizemos milagres? Em teu nome nós não expulsamos demônios? E Jesus lhes dirá, sim.
mas eu não vos conheço. Mas, Senhor, não diga uma coisa dessas. Como não me conhece, Senhor? Se eu expulsava demônios, se eu fazia milagres, se eu pregava a palavra, se eu estava na igreja, como não me conhece? Não vos conheço. E então a palavra de Deus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fizeram a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Aqui, na sua palavra. Isso é muito sério. Por isso, querido, todo dia eu tenho que me perguntar para mim mesmo: para onde estou indo? Estou indo para onde meus conceitos me levam? Meus preconceitos me levam? Meu coração me diz? Minha tradição me ordena? Meus pais fizeram assim? Para onde estou indo? Ou estou indo para onde o meu pastor quer me levar? Onde estou? Porque o fato de que eu sou pastor não vai me salvar. Quando Cristo voltar, eu posso dizer: Senhor, mas eu pregava em estádios, muita gente aceitava. Ele vai me perguntar assim: você fez minha vontade? Você ouviu minha voz? Você veio a mim? Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Sabe, eu sei que às vezes você, toda a vida toda você participou da vida de uma igreja. E de repente se encontra com a palavra de Deus e começa a descobrir novas verdades. E quando você começa a descobrir essas verdades, essa é a voz de teu pastor que está te chamando. Diz: saí dela, povo meu. Deus diz: sai, vem a meu aprisco, vem à minha igreja, vem a congregar com meus santos. E você luta e luta. Outro dia um jovem universitário me dizia, depois de estudar a Bíblia comigo, disse: pastor, quer dizer que toda a minha vida eu estive errado? Eu disse: não, querido, você não esteve errado, você estava crescendo. E eu quero pensar com você no que estou falando agora. Quando você estava na escola primária, você aprendeu a somar, a diminuir, a multiplicar e a dividir. Mas não ficou na primária. Você saiu e foi para o colégio secundário. Aí aprendeu álgebra, aprendeu trigonometria. Mas não ficou aí. Foi para a universidade. E aí você aprendeu física quântica, trigonometria espacial. Agora, seria justo, quando você descobrir os mistérios da física quântica, olhar para seus anos de primária e dizer assim: quando eu estava no curso primário, eu estava equivocado, eu estava errado. Estava? Não estava. Estava crescendo. Então, querido, não interessa o que você pensava, não interessa no que você cria, e agora você descobre as verdades bíblicas. Não vai dizer: eu estava errado. Não estava errado. Era isso que você conhecia, era sincero no que conhecia, mas você vai crescendo, agora vai crescendo na fé, porque a vida cristã, querido, é crescimento. Se há uma coisa que você vai encontrar repetida na Bíblia, é andar, 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 porque a vida cristã é andar, é caminhar com Deus, não é ficar estacionado. Não tenha medo de avançar, tenha medo de ficar parado, porque a vida cristã é crescimento. Para terminar, vou te contar uma experiência. Eu tenho 4 filhos. Meu filho, quando era pequenino, o mais velho, chegou o momento de ir para a escola. Agora, quando ele tinha 2 anos, mais ou menos, recebeu de presente um canguru e usava o canguru como brinquedo. Dormia com o canguru, comia com o canguru, tomava banho com o canguru. Ele não vivia sem o canguru. Passaram os anos, o canguru já era todo sem forma, e ele com o canguru para todo lado. Uma coisa feia, horrível, mas era o xodó dele, canguru para todo lado. Aí um dia, querido, chegou o momento de ir para a escola. A mãe vestiu o uniforme, primeiro dia da escola eu entrei para levá-lo, aí ele estava aí, uniforme bonito, mochila, tudo, canguru na mão. Falei: filho, você não vai levar esse canguru velho? Não, se eu não levar, eu não vou. Ah, tudo bem, levo. Foi lá, ao meio-dia voltou chorando: nunca mais vou para a escola, porque toda a gurizada riu dele com o canguru velho. Aí eu me sentei: filho, olha,
Eu também fui criança do jeito que você. Eu também tinha meu brinquedo. Eu cresci, eu tinha que ir para a escola, e depois tinha que ir para o colégio, e depois tinha que ir para a faculdade, porque a vida é crescer, crescer, crescer. E você vê que tem que deixar o canguru para ir para a escola. Entendeu? Entendi. Então, amanhã não levo canguru? Não levo. Na manhã seguinte, na hora de ir para a escola, eu entro no quarto, ele estava uniformizado, tudo bonitinho, canguru na mão. Filho, a gente não falou antes. Os olhinhos dele começaram a ficar molhados. Disse, pai, mas eu não quero ir sem meu canguru. Eu falei, filhinho, mas eu já te expliquei. Você não entendeu ontem? Entendi. Então, deixa. Aí ele deixou. E eu fui. E ele avançou até a porta. E da porta, olhou para o canguru. Falei, filho, vamos. E ele olhou para o canguru. Eu não sei o que ele pensava na cabecinha dele. Mas aí estava seu canguru. Esse era um pedaço da vida que ele guardaria sempre no seu coração, na sua lembrança. Mas aí estava o futuro. O futuro, andar, avançar, crescer. E aí estava o pai. E ele segurou o braço do pai e caminhou. Oh, querido, quando você começou a estudar a palavra de Deus, você descobriu verdades. E às vezes você precisa deixar o canguru e continuar avançando. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Não tenha medo, porque teu pai está a teu lado. E ele vai te levar de vitória em vitória, até a vitória final. Que Deus te abençoe. Se a vida te ferir, com força te atingirão dardos de aflição, se a dor é tanta que já sufocou a esperança que restou no coração. Não pense em desistir, porque se alguém cair, precisa levantar. Se a vida já te machucou, e se alguém te abandonou, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Tua vida desabou e ao fim o que restou nem deu pra entender. Se a dor chegou sem nem mesmo avisar e foi difícil suportar a solidão, de implorar, buscar e encontrar conforto do Senhor. Se o vale se tornou sombrio
se a noite escura te encobrir, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho, tem coragem, não deves temer, eu serei teu abrigo no frio, e os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Minha graça te basta, meu filho, tem coragem, não deves temer, eu serei teu abrigo no frio, e os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Querido Pai, obrigado porque o Senhor não nos deixou no escuro e a Tua palavra apresenta as características da verdadeira igreja nos últimos dias. Ó querido Deus, esse Teu filho e essa Tua filha querem fazer parte dessa igreja. São sinceros no seu coração, não querem viver no engano, Senhor, e por isso estão tomando a sua decisão diante do Senhor nesse momento. Aceita a sua escolha e abrace-os com teu braço de amor e bondade. Em nome de Jesus. Amém.